Jesus, você está aqui. Espírito Santo, a tua presença está aqui. Nós queremos te dizer obrigado. Obrigado porque você escolheu se achegar a nós. Onde tudo indicava que nós deveríamos correr desesperadamente atrás de você, porque você é a única solução para a existência humana. O Senhor escolheu se achegar a nós. Nós estamos aqui para te dizer que nós te agradecemos, Jesus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Jesus, porque não existe outro além de ti que foi capaz. Nenhuma religião, nenhuma história de um outro homem é igual à tua, que se fez oferta para ficar no meio do seu povo. Só você. Nenhum credo, nenhuma ideologia, nenhuma crença tem um Deus igual a ti, que foi capaz de se humilhar pelos seus, que foi capaz de se render pelos seus, que se fez, que aceitou a morte sobre si, porque a morte era a única maneira de o Senhor estar entre nós. Nenhum outro. Quando todos os outros agora no mundo estão pedindo oferenda para os seus fiéis, quando estão pedindo sacrifício para os seus fiéis, o Senhor se fez de sacrifício por nós. Não existe outra maneira que nós podemos expressar o nosso amor, Deus, do que te adorando, do que estando aqui, Pai, do que sendo todos os dias, Pai, sendo todos os dias fiéis, te honrando, te exaltando, sendo, Pai, loucamente apaixonados por ti. Tu és a nossa razão, Jesus. Tu és a nossa razão. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos. Essa semana eu meditava com Deus e eu até escrevi uma frase no Facebook e eu comecei a pensar que a forma que Deus fez, as variadas formas que Deus se fez para estar conosco. Ele se coloca numa caixa, ele se coloca numa pedra, ele fala assim, não, eu sou uma água, porque a água todos têm que ter, todos têm que beber. E uma das formas que me chocou essa semana foi assim, eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Eu fiquei pensando, Pai, por que mais uma vez você se coloca dessa forma? Por que, Jesus, mais uma vez você se coloca dessa forma tão minimalista, né, tão pequena, aparentemente aos nossos olhos, mas você se fala, você é o pão, você é o pão. E era justamente numa época onde a separação entre o santo e o profano era muito grande, onde a distância entre aqueles que tinham o poder de Deus, o poder de falar de Deus, com aqueles que eram os miseráveis, era quilométrica, era muito distante. Era uma época onde Deus estava num local onde somente aqueles que tinham muita autoridade, que eram muito santos, que eram muito separados, tinham acesso a Ele. Era nessa época. E Deus fala assim, não, eu sou o pão. Jesus vem em meio de toda aquela divisão, aquela dicotomia, aquela separação. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu falei assim, Jesus, por que você falou isso? E Ele falou comigo. Ele falou assim, Vinícius, porque o pão, ele não difere as bocas que o comem. Eu falei, uau, Jesus. O pão, ele não difere a boca que come ele. O pão está na boca desde o mais pecador quanto do mais santo. O pão está na boca do mais impuro quanto do mais limpo. O pão está na boca daquele que é o mais rico de todos quanto aquele que é o mais miserável. Que a única coisa que esse mais miserável bate na tua porta, ele pede assim, você tem um pão para me dar? Você tem um copo de água para me dar? Eu acho que Jesus ouviu essa pergunta. Ele falou assim, não, eu só não tenho para te dar como eu sou esse pão. Eu sou esse pão.
Eu sou o pão que vai alimentar a sua vida. Eu sou o pão que vai transformar a tua existência. Eu sou o pão que vai dividir a história. Eu sou o pão que vai fazer ter um tempo antes de mim e um depois de mim. Porque agora, o que eu faço é um evangelho que ele não é restrito para um grupo de pessoas. É um evangelho que não é mais restrito a todos aqueles que vêm no domingo aqui numa igreja. É um evangelho que não está restrito àqueles que são muito santos, àqueles que pregam. É um evangelho que ele não está definido pelo local, pela uma veste, pela uma forma, pelo um credo. Não. O que Jesus está dizendo, o tempo agora é que todos têm acesso à minha presença. E não só a minha presença que eles têm acesso, mas eu estou nele quando eles quiserem me ter. Eu falei assim, Jesus, quem é você, Jesus? Que novamente me surpreende com esse amor tão grande. Eu falei assim, não existe outro. Não existe outro. Não existe outro. E eu entendi por que ele se chamava de pão da vida. Eu sou o pão da vida. O escândalo pós-Cristo não era simplesmente pela morte de Jesus, mas é porque ele estava sendo tudo em todos. Tudo em todos, tudo em todos. O escândalo a partir daquilo que a religião corrompeu por muito tempo, e que nós estamos lutando arduamente para quebrar todo o sofisma e pensamento que a religião trouxe para nós. Era que a igreja, era que Cristo era um local simplesmente para aqueles que eram bons. Mas o que Jesus estava fazendo, não era isso. O que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo o acesso para todos, desde o menor ao maior, desde o menor ao maior. Semana passada o Cal pregou aqui e ele falou, dê honra aos menores, dê honra àqueles que normalmente nós não damos honra, dê honra para aqueles que aparentemente você não vê beleza, para aqueles que você não vê, você não vê nada que eles podem lhe dar. Dê honra àqueles que aos nossos olhos eles não podem trazer nada para nós. Dê honra a eles, dê honra a eles. E eu entendi. Eu tenho que dar honra, porque o pão está nele. Porque o pão está nele, porque Jesus se fez pão por causa dele. Por causa dele. Isso é maravilhoso. Que outro Deus faria isso? Que outro Deus faria isso? Que outro Deus se colocaria como sacrifício para um ser humano, para uma pessoa que talvez em toda a história dela, ela nunca faça nada para ele? Você já pensou nisso? Se hoje você sair daqui e você nunca fizer nada para Jesus, nada, se nunca mais você retornar a uma igreja, se nunca mais você ler a Bíblia, se nunca mais você orar, se nunca mais você pensar nele, que eu acho absurdamente improvável, mas se nunca mais, ele todos os dias estará dizendo assim, eu tenho um pão fresco para você, eu sou o teu pão, eu sou o teu alimento, você é meu e eu sou teu, e não importa o que você faça, o que você vai fazer, eu continuarei sendo teu e você continuará sendo meu. A cruz nos transformou em filhos. A cruz nos transformou em filhos. A cruz nos tira do estado de escravos e nos coloca no estado de filhos. Cara, que beleza, que beleza, que beleza. E o Espírito Santo falou comigo sobre um texto que ele se repete várias vezes no Novo Testamento. Várias vezes. Que é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acredito que todos conhecem essa história muito bem, não é verdade? História que Jesus estava pregando no local e essa multidão passou muito tempo com ele. E na hora de ir embora, os discípulos falaram assim, Jesus, vamos embora, né? Agora já estamos cansados, vamos descansar, né? Tempo de a gente, você já pregou muito, Jesus, relaxa, né? Vamos ter nosso tempo agora. Mas Jesus olha para aquela multidão e ele fala assim, não, como que nós vamos despedi-los? Eles ainda estão com fome. Nós não podemos dar tchau apenas. Nós não podemos ir embora e nos colocar no direito de nós descansarmos e eles irem embora sem se alimentar.
Não, vamos cuidá-lo, vamos cuidar deles. E aqueles discípulos falam assim, mas Jesus, nós não temos nada, né? Não tenho grana, não tenho um vale-refeição, não tenho um Mac aqui do lado para a gente fazer um convênio, não temos nada, tem nada. Tem só um menininho ali, que está com um cestinho, dentro desse cesto ali tem 5 pães e 3 peixes, é a única coisa que tem. E Jesus olha para ele e fala assim, o que tem nele, basta para alimentar uma história, basta para nós marcarmos uma história. Forte isso, né? O que tem nele, o que aparentemente para nós não é nada, mas o que tem na mão dele, basta para nós mudarmos a história dessas pessoas. E ele pega aqueles pães, ele pega aqueles peixes. A história diz que ele separa, ele chama os discípulos, ele fala assim, venham todos aqui. Ele pega aquele pão, ele vai colocando um pedaço daquele pão na mão de cada discípulo. Ele reparte, uns com menos, outros com mais, uns com pequenininho, outros com um pedação maior, né? E eles pegam aqueles pães e eles falam assim, beleza, tá bom, Jesus, o que a gente faz? A gente come, porque esse pedaço aqui só cabe na minha mão. Se só cabe na minha mão, como é que eu vou, né? Tem muita gente aqui. Ele fala assim, não, vão e distribuam. Essa história a gente fala que é a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas normalmente a gente sempre pensou assim, que quem multiplicou os pães e os peixes? Quem foi? Você sabe me responder? Foi Jesus que multiplicou os pães e os peixes? Foi ou não? Foi ou não foi? Não? Quem que multiplicou os pães e os peixes? Os discípulos que multiplicaram os pães e os peixes. Jesus simplesmente repartiu. Jesus pegou aqueles pães e repartiu. Mas os discípulos, quando faziam o mesmo gesto, aquele pão não acabava. Então para você, Otto, então para você. Imagina a cara deles. Você consegue imaginar essa cena acontecendo? E dava, cara, mas não diminui, velho. Aí, né, eu acredito que Pedro já deu um rasgão no meio, assim, só para ver qual é, né? Tipo, não, cara, deixa eu dar um, né? Já deu uma tosada na metade. Pega aqui, né, cara? De repente, caraca, velho, meu Deus, né? Cara, e não parava. Né? Deixa eu garantir o meu, cara. Né? Falei assim, vai que acaba tudo e eu vou ficar sem, né? Eu também estou com fome. Já deu uma engrupida ali. E não parava. E aqueles pães não paravam de ser multiplicados nas mãos dos discípulos de Jesus. Não parava. Tremendo isso, né? Jesus tem multiplicado um pão em nossas mãos. Jesus tem colocado um pão em nossas mãos. E o que nós deveríamos ter feito? Nós deveríamos sair desse local. E eu crer tanto naquele pão, naquilo que eu tenho nas minhas mãos, que eu deveria multiplicá-lo. E cada vez que eu dou, isso acrescenta. É as leis da graça. As leis da graça são muito diferentes das leis antes graça, as leis da lei. Porque a graça tem suas leis. E as leis da graça são aparentemente loucas. Porque essa que nós estamos lendo é aquela que quanto mais você dá, mais você tem. Interessante isso, não é? Antigamente se eu dava, eu ficava sem, não era verdade? Mas agora na graça, quanto mais eu dou, quanto mais eu oferto, mais eu tenho. Quanto mais eu multiplico, mais eu tenho. A história diz que quantos pães e peixes sobraram? Quanto? Fala aqui, Otto. 12 cestos. 12 cestos. Mas não tinha 5 pães, só 3 peixes. Não era só isso? E agora quanto nós tínhamos? 12 cestos cheios. 1 cesto cheio para cada discípulo. Que matemática é essa? Temos alguém especialista em matemática, em equação aqui? Não tem, né? Tem ou não tem? Não existe uma lógica. A lógica é que as leis da graça, elas confundem o entendimento humano. Elas confundem.
esse momento que nós separamos na igreja de cinema, para nós honrarmos a Deus, para nós colocarmos os nossos pães, para dizimarmos, para ofertarmos. E a única certeza que eu tenho é que quando eu faço isso, eu estou acionando a lei da graça. A lei da graça, que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Mais eu dou, mais eu tenho. A religião corrompeu isso. Corrompeu. Como se fosse um mecanismo. Mas isso não é um mecanismo, isso é uma lei, está escrito. Está escrito. Sabe por que está escrito? Porque quem colocou na tua mão não foi você. Eu só consigo entender esse princípio quando eu entendo que esse pão que veio na minha mão, ele não foi pelo meu esforço. Eu só consigo ter um ato, eu só consigo compreender quando eu entendo quem proveu, da onde veio a minha fonte. Quando eu não entendo da onde é a minha fonte, você nunca vai entender o que é o princípio da honra. Nunca. Porque você vai pensar da seguinte forma: cara, eu ralei para isso. Eu estou todos os dias trabalhando para isso. Eu me esforço. Você se coloca no papel do menininho. Assim, epa, quem trouxe o pão e o peixe aqui fui eu, né? Quem tem direito a isso aqui? Só que eu não imagino o maior regozijo desse menino quando ele vê o que ele tinha na mão, alimentando uma multidão de pessoas. Alimentando uma multidão de pessoas. Isso é forte. Então eu queria que você tivesse agora, esse momento. Na verdade, na igreja do cinema, esse momento, ele é todo momento. Esses gasofilados, eles ficam abertos a sessão inteira. E é a hora que você desejar, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode honrar a Deus. Mas nesse momento eu queria ter ele específico para isso. Então, se você trouxe, você deseja, eu gostaria de orar por você. Orar não, eu não vou orar por isso. Não preciso orar. Sabe por quê? Porque Jesus não orou. A única coisa que ele fez foi o quê? Nós damos graças a Deus, porque Ele tem suprido em nossa vida o pão de cada dia. Esse texto, ele vai mais além. Eu comecei a pensar justamente sobre esse efeito da religiosidade nos nossos dias. E o que ela fez conosco. Como ela nos separou. Como ela nos separou. Eu olho um evangelho que ele é totalmente de atração, que ele é totalmente indo. Mas quando eu olho para o cenário da religiosidade, nossos dias, eu vendo ele ficando. Eu vendo ele se fechando, eu vendo ele parecendo cada vez mais para um grupo de pessoas do que para um povo. Isso é algo que me choca, porque eu fui efeito disso. Hoje, quando eu sentei ali atrás, eu comecei a louvar a Deus. E vendo a minha imagem, quando eu tinha meus 17, 18, não. Ai, Jesus. Meus anos de vida, né? Mais ou menos ali. Foi quando eu comecei a conhecer verdadeiramente o Espírito Santo, quando eu comecei a conhecer Jesus. E aquilo acendeu algo dentro de mim que era tão forte, que era tão absurdo. Mas era tão intenso, ao ponto de eu falar assim: eu não quero mais nada. Jesus, eu quero você todos os dias. Eu quero acordar com você, Jesus. Eu quero dormir com você. Eu quero passar minhas madrugadas com você. Eu quero passar minha vida com você. O que eu preciso fazer para você? Eu preciso passar meus dias com você. Eu preciso gastar o meu esforço contigo. Eu preciso colocar os meus talentos a ti. Deus, Jesus, eu sou teu. Era algo dentro de mim que me movia de uma tal forma que os meus pais, a minha mãe está aqui, ela comentou essa semana sobre isso, né? Que ela falou assim: eu achava que meu filho estava ficando louco. Não foi que você falou isso, mas minha mãe está aqui, se coloca de pé aqui, mãe. Testemunho pessoal. Fala o que você achava, o que você falava. Realmente eu achava que ele estava enlouquecendo, ele não queria fazer mais nada, era só as noites orando e conversando. Eu não sabia nem com quem, mas eu achava que era loucura, né? Mas dou graças a Deus por sua loucura. Amém. Aleluia. Eu já achava que era louco, porque eu ia para a sala de casa e eu ficava 8, 9 horas orando e lendo Bíblia. Passava a madrugada, o dia arraiando, e eu saindo que nem um zumbi, né, da sala, assim, ó, falando em línguas, né? Era o super saiyajin, né, cara, sabe? Os cabelão em pé, cara,
Power. E eu falei assim, Deus, eu quero mais, eu preciso de mais. E o que eu faço? Eu começo a ter atitudes loucas, irracionais. Porque eu acreditava num evangelho, eu estava vendo um evangelho que talvez não era aquele evangelho que Cristo queria me mostrar. E eu vou para a igreja, eu ia de manhã às vezes para a igreja, eu ia cortar a grama da igreja, porque eu queria estar lá, eu achava que aquele era o local. Lá era o ambiente onde eu faria algo para Deus. Lá era a região onde eu mostraria, me denunciaria, falaria assim, Deus, eu estou aqui para te servir. Era a maneira que eu estava dizendo para Deus, Deus, eis-me aqui. Só que era só o eis-me aqui. Então eu me colocava lá e servia. Chegava o meu pastor, o que você precisa de mim? Vinícius, eu não preciso fazer nada. Não, alguma coisa você precisa. Falei assim, não, Vinícius, não precisa fazer nada. Falei assim, não é possível, você precisa. Olha ali aquela parede, deixa que eu arrumo. Cara, eu ia lá, e arrumava, pintava a parede, arrumava as cadeiras da igreja. Gente, até do grupo de louvor eu fui, cara. Vocês não têm noção, cara. A igreja certa que ela acabou depois de 2 meses disso. Mas eu fui no grupo de louvor, cara, tocava pandeiro, Gia. Eu tocava pandeiro na igreja. Cara, eu fazia de tudo, velho. De tudo. Horrível. Não sei como é que o povo aguentava, porque eu gritava muito, cara. Mas eu estava lá. Era meu coração sendo aberto, e eu falando assim. Era a minha maneira de dizer, Deus, eu entendi, eu preciso realizar. Nessa época da minha vida, eu largo da minha faculdade. Fazia faculdade, eu falo assim, Deus, mas a faculdade ela é à noite. E os cultos são à noite. Não rola. Satanás é do temor e a faculdade. Satanás é todo meu curso, mãe. Como, Vinícius? Você está louco? Eu falo assim, não é possível. Imagina, no mesmo horário do culto. O culto eu tenho que ir para Deus. Né? Eu tenho que ir para Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele. E eu largo daquilo, largo da faculdade, para estar todas as noites dentro de uma igreja. Todas as noites. Eu ia em culto segunda-feira, terça-feira, quarta, à noite de tarde, porque era o culto das orações. O culto da oração junto com as irmãs do ciclo de oração. Eu ia em campanha do ciclo de oração. Cara, fazendinha, SIC, onde é que tinha aquelas irmãzinhas de coque, sabe? Que jejuava durante 7 dias, mano, eu estava lá. Cara, Vinícius, não, e ela já se ligava. Não, liga pro Vina, que o Vina é o cara das campanhas, ele tá junto. Aí ligava, falava assim, Vinícius, estamos indo para a campanha de 21 dias, cara, tô dentro. Pum, e aí ficava. Chegava lá 7 da manhã, saía meia-noite, o dia inteiro orando. O dia inteiro, Bíblia e oração. Bíblia, saía em casa, ficava louco, né? Total. E não era só isso. Também as vestes. Eu falei assim, gente, como que tem que se vestir para você, Deus? É dessa forma? Então vamos vestir. E eu achava lindo. Gente, vocês não têm noção. Tem foto. Nunca aparecerão essas fotos. Mas era todos os dias de terninho, gravata, cara, com a minha Bíblia, acordava de manhã, uau, fiel até o fim. Esse era o evangelho que eu estava vivendo. Aparentemente parece ser legal, né? Eu acredito que foi importante para mim. Mas eu estava vivendo como João Batista viveu. Sabe qual era a grande diferença de João Batista para Jesus? Você consegue entender isso? Tem muita diferença, mas a mais autêntica do ministério deles é que você olhava para João Batista ele vai para onde? Ele começa o ministério dele, ele vai para o meio do deserto. Ele se veste que nem um louco, que nem um bicho, né? Come só coisa estranha, gafanhoto, mel, radical, né? Caxita, total. O ministério de João Batista era no meio de um deserto, sozinho, sem contato com pessoas, totalmente dividido daquilo que era o coração de Deus, mas ele estava lá. João Batista estava dizendo o que com aquilo? Falei assim, Deus, eu não quero me contaminar com esse mundo. Deus, eu quero te servir na íntegra, eu te servir. Deus, eu quero dizer para você que as coisas desse mundo que são impuras, eu não vou me contaminar, por isso eu não vou estar lá. Eu não quero ver o pecado, eu não quero ver a sujeira, eu não quero ver as pessoas que te desprezam, eu não quero ver aqueles que não te aceitam, eu não quero ver aqueles que estão blasfemando contra você, eu não quero ver aqueles que fazem coisas sujas, que vivem na lascívia, que vivem, né, na impureza. Eu não quero. Por isso, por eu não querer isso, Jesus, eu vou para o deserto. Deus, eu vou para o deserto. Eu vou ter o meu ministério no deserto, santo, sem contato com as coisas desse mundo, sem contato com o que é ilícito. Não é aqui, essa é a minha região.
E essa é a história do ministério de João Batista. O homem que vivia no deserto, vestia roupas estranhas e falava com os outros de uma forma muito dura. Se nós fôssemos hoje escutar João Batista, ele ia olhar para nós e falar assim: vocês são loucos, num cinema. Satanás, nunca que vai ser, nunca, vocês estão errados. João Batista ia ficar escandalizado aqui dentro, escandalizado. Não, vocês andam com os pecadores, vocês recebem eles lá dentro, do local onde vocês cultuam a Deus. Nunca, impossibilitados, cara. Nunca vocês herdarão o reino, nunca. Esse era o ministério de João Batista. De repente nasce Jesus, já tinha nascido. De repente surge o ministério de Jesus. E aonde Jesus andava? No cinema. Jesus estava nos teatros. Jesus estava nas arenas, onde eram mortos homens que falavam dele. Jesus estava no meio dos prostíbulos, onde as mulheres estavam excluídas de toda a sociedade. Jesus estava no meio de toda escória do mundo. Ele estava lá. Durante 3 anos, o ministério dele foi no meio de gente, no meio de povo, no meio daqueles que tinham fome de pão, no meio daqueles que o único desejo deles era uma resposta para a sua existência. Ele estava lá. Se você olhasse os dois, talvez a mesma paixão estava lá, mas de 2 formas absurdamente radicais. Um no extremo e o outro no outro extremo. O outro vivendo o que aparentemente a religião dizia: isso não pode. Isso não pode. Vocês? Não pode. A graça, ela aparenta no Antigo Testamento, na vida de um homem. E essa talvez é um dos textos que mexeu muito comigo. Porque Davi era o cara. Davi, ele viveu Jesus, não é possível. Davi conheceu Jesus. Se alguém viveu a graça, entendeu a graça no tempo da lei de uma forma tão plena e absoluta, foi Davi. Foi Davi. A ponto de a primeira coisa que ele faz, o que ele faz? Ele abre o tabernáculo e fala assim: adoração o dia todo, toca aí, vamos ficar chapando, entendeu? E para todo mundo. Não, mas cara, é só para o sacerdote, você está louco. Cara, quem entra ali é só quem é santo. Davi fala assim: relaxa. A gente vai estar adorando aqui, a nuvem vai pegar no cara que está sujo, não vai pegar na prostituta, vai pegar cara, o cara vai entrar na nuvem aqui e vai ficar na boa, relaxa. Porque a gente não vai parar de adorar. Pela nossa adoração, todo mundo tem direito a entrar lá. Uau! Por quem eu sou, todo mundo tem direito de entrar na presença do Pai. Caramba! Cara, isso é muito forte. Isso me arrepia. Você consegue entender o que ele estava fazendo? Mas mesmo Davi, ele tem um boom na história dele, que eu acho que é onde ele relativiza a lei e a graça. Esse texto, olha que texto, ele é muito curto, mas ele fala assim, 2 Samuel 11, 1:5. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Eu vou ler de volta isso aqui. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Em outros textos não fala costumavam. Em outros textos, em outras versões fala assim: no tempo em que os reis saíam para a guerra, que era dever dos reis saírem para a guerra. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela, e tendo-se ela purificado da sua imundícia,
voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Estou grávida. Davi, cara, o grande guerreiro, o homem que entendia da graça. A lei um dia entrou no coração dele. E ele achou que ele não precisaria mais estar nos campos de batalha. Um dia Davi olhou e falou assim: não, eu não preciso estar mais lá. Eu já preparei o meu exército. Eles já sabem como eu faço. Eles já sabem como eu ajo. Eu não preciso mais estar lá no campo. Agora, cara, vou ficar aqui. Vamos ficar na igreja. Vamos cultuar todos os domingos, simplesmente. Vamos servir a casa. Relaxar, tranquilidade. A história diz que essa atitude de Davi, quando ele aceita e ele relaxa, ele negligencia aquilo que Deus tinha botado dentro do coração dele, a chama que Deus tinha botado no coração dele, que ela aparece quando ele vê Golias, aquela chama de confronto, aquela chama de luta, aquele ímpeto, fala assim: eu vou mostrar para todo mundo que o meu Deus é poderoso. Eu vou mostrar que ninguém pode nos destruir. Eu vou mostrar que todo o exército que vier contra nós vai ser destruído, porque nós servimos a um Deus poderoso, porque nós servimos a um Deus que é imbatível. Essa era a gana de Davi. Davi não ia simplesmente para mostrar que ele era poderoso e que ele sabia muito sobre logística, não. Davi, quando ele era para uma batalha, ele ia literalmente encorajado a dizer para eles assim: ó, vocês estão vindo contra o exército do Deus vivo. Vocês estão se levantando contra o exército a qual Deus levantou. Então, por isso, todos vocês vão ser massacrados. E era isso que acontecia. Mas um dia isso é relativizado dentro do coração de Davi. Davi, por algum motivo, ele fala assim: cara, na real, talvez eu não precise mais disso. Não preciso mais disso. E ele fica, e ele não vai mais para a guerra. E a história é isso que nós encontramos. Por ele ficar, ele começa a passear no templo e ele olha para Batseba, a gata, só que era casada, e o cara mete a mão e chuta o pau do balde, não é? Chuta o pau do balde, chuta o pau da barraca. Eu não sei essas frases, eu tento usar, mas essa já virou clichê, né? Cara vacila. E a história diz que Davi peca e dá tudo errado. O que isso tem a ver com nós? O que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Que muitos de nós, cara, estamos acreditando que o reino de Deus, ele é simplesmente, cara, um domingo nas nossas vidas. O que eu estou querendo dizer para você, e que Deus está querendo dizer para nós, que nós temos que sair dos nossos desertos e entrarmos no meio do povo. O que eu estou querendo dizer para você, que o reino de Deus é onde você está e não aonde você vai. O que eu estou querendo dizer para você, que a presença de Deus vai ser manifestada simplesmente para onde você está, e não pelo aquilo que você estiver fazendo. O que eu estou dizendo nessa manhã é que nós temos que quebrar com essa ideologia religiosa, que ela foi implantada dentro de todo o sistema das igrejas, que diz que o local onde nós servimos a Deus é simplesmente aonde nós estamos cultuando. Eu quero te dizer que isso é o maior engano que Satanás poderia trazer para nós. Por que nós estamos vendo nos nossos dias verdadeiros muda de frase, quê? Arsenais de guerra que se resumem a um local restritos, mas não avançam para um combate. Quando eu olho isso, eu vejo pessoas com talentos maravilhosos, com riquezas, com coisas tão preciosas, com poder absoluto, com algo tão específico, tão genuíno que Deus te deu. Mas nós olhamos para a igreja e falamos assim: não, eu quero dispor isso para a igreja, eu quero dispor isso simplesmente para a igreja do cinema, para uma batista, para a igreja onde eu sirvo. E nós nos colocamos assim: não, eu vou servir aqui. O que eu posso fazer? O que eu tenho que realizar? Aonde é o meu deserto? Aonde eu campo? Aonde eu vou gastar a minha vida? E o que Deus está dizendo para nós: não. O nosso campo de batalha, esse local aqui, é simplesmente o local onde nós jubilamos, nós celebramos o nosso Pai. Mas o nosso verdadeiro desafio é o nosso dia a dia, é o nosso amanhã. É onde você está plantado, é onde Deus colocou, é onde Ele te encheu de talentos e riquezas para você manifestar a glória dEle lá. É lá onde as pessoas vão conhecer Cristo, é lá onde as pessoas vão encontrar a presença de Deus, é onde você está.
É onde você está. Esse é o reino de Deus. Mas o desafio é o quê? Porque aqui eu consigo ser excelente, mas lá talvez eu não consiga ser tão excelente. E por eu não ser excelente, eu não consigo manifestar de forma que eu queria manifestar a presença de Deus. Mas eu quero te dizer que isso é uma mentira que Satanás alojou dentro de nós novamente. E você, dependendo daquilo que você faz, da maneira que você faz, existe uma graça dentro de você, existe uma árvore que foi plantada dentro do teu espírito, que se chama árvore da vida. Existe algo que foi plantado dentro de você, que se chamam frutos do Espírito Santo. E esses frutos são os frutos que alimentam um homem, que alimentam uma mulher, que alimentam um jovem, que alimentam um adolescente, que alimentam um CEO de uma empresa, que alimentam um gerente de uma empresa, que alimentam um gerente, que alimentam quem for. Porque só esses frutos proporcionam vida. Só. Quando eu manifesto o amor através daquilo que eu faço, eu modifico uma nação. Quando eu manifesto compaixão, quando eu manifesto o meu domínio próprio, você está mudando a mentalidade de um povo, porque isso não existe. Isso não existe. E nós estamos negligenciando esse campo de batalha, achando que nós temos que fazer isso aqui. E hoje, aparentemente pode ser mais louco, mas eu estou te expulsando da igreja do cinema. Eu estou dizendo assim, não, vai. Sabe por quê? Porque eu quero que esse reino seja manifestado nessa nação. Porque eu sei que esse reino está dentro de você. Esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito, ele está dentro de você. E quando você se manifestar lá fora, esse reino estará se manifestando nos nossos dias. Chega desse ministério de João Batista. Chega do ministério de João Batista, onde nós nos escondemos. Chega do ministério de João Batista, onde nós separamos as pessoas, dizendo assim, eles são impuros ou puros. Não, chega. Nós somos o ministério de Cristo. E aonde Cristo está, nós estamos. E aonde nós estamos, Cristo está. Nós somos chamados para distribuir pão. E o pão, como eu falei, ele não difere as bocas. Você tem um pão que gera vida, e esse pão ele tem que ser dado, ele tem que ser entregue. Ele tem que ser proporcionado àqueles que hoje estão com fome e sede. E esse pão ele só vai ser proporcionado quando você entender quem você é, onde você está. Quando você entender quem você é, onde você está, esqueça. Eu quero te desafiar nessa manhã a você crer em principalmente quem você é. Você é aquele a qual Jesus colocou o primeiro pão, a primeira parte do pão. Ele colocou na tua mão. Sabe por que ele colocou na tua mão? Porque ele confiava que você não o comeria, mas você o distribuiria. Oh, meu Deus, Ele acredita em nós. Ele acredita que nós não traremos esse pão todos os domingos simplesmente para cearmos como irmãos, mas nós alimentaremos uma nação. Ele acredita nisso. Ele acredita que nós não seremos estranhos como éramos chamados até hoje. Não, crente é burro, é estranho, esquisito, né? Se veste que nem louco. Mas o único crente que eu conheço era Jesus, cara. Porque ele cria tanto no Pai dele, que ele subiu numa cruz para morrer por ele, sabendo o que aconteceria depois. Esse é o crente que eu conheço. Que ele não se importava onde ele estava. Ele não se importava se ele estava dentro de uma UTS, dentro de uma boate. Não, porque ele sabia quem ele era. Hoje nós pensamos assim, não, mas se eu for nesse local eu vou me corromper. Então eu estou te dizendo uma coisa, ainda você não sabe quem você é. Você ainda não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo é nova criatura. A tua natureza foi mudada. A tua natureza. Agora você cogita para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne. Agora os desejos dentro do teu interior, eles cogitam para as coisas que têm vida e não que têm morte. Aí nós dizemos assim, não, mas se eu for fazer isso é capaz de eu pecar, Vinícius. Não, mas se eu for lá é capaz de eu me contaminar. Mas se eu for no meio desse tipo de povo, é capaz de eles fazerem minha cabeça e eu acabar ficando com eles lá e virar pinguim, sei lá, fazer Cara, eu não consigo fazer lá. Então eu estou te dizendo que você está se denunciando que você ainda não nasceu de novo. E hoje, nessa manhã, eu te convido, nasça de novo. Fala assim, Jesus, eu preciso nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, como eu disse, uma natureza nova vai existir em você. Uma natureza nova. E daí sim,
essa árvore de vida, ela nasce dentro do teu interior. Esses frutos que são poderosos, eles nascem no teu interior, eles nascem dentro de você. Não faça que nem eu. Não faça que nem eu, que larguei de uma faculdade, que larguei de um monte de coisa para ficar que nem um louco radical xiita. Não faça. Porque eu sei que quando eu voltei para a faculdade, toda a minha sala aceitou a Cristo Jesus, porque eu pregava todos os dias para Ele. A ponto de meu professor de Relações Internacionais, quando eu fiz uma palestra sobre o Estado de Israel, falei isso.